Alunos da mediação tecnológica, olha nós de volta! Tava com saudade de você já, sabia disso? Tá? Mas eu quero parabenizar a você aluno, a você professor presencial, as atividades assíncronas que vocês fizeram e que chegaram até nós, as fotos que vocês mandaram foi maravilhoso. Foi muito bom isso, a gente planejando aqui uma atividade, vocês executando lá e a gente fazendo essas atividades maravilhosas. Vocês viram que aprender fazendo é muito bom? Isso dentro da taxonomia de Bloom, aprender fazendo e ensinar o outro, aquele debate que você fazer com um colega de vocês, é muito bom para o aprendizado. É uma maneira mais prática de se aprender. Então nós vamos continuar assim, nós teremos as nossas aulas, nós teremos atividades assíncronas e assim a gente vai revisando o nosso conteúdo. Mas na tela para vocês, que hoje a nossa aula é a aula de número 37. O que nós vamos falar sobre a aula de número 37? Vamos falar sobre a Era Vargas. O Estado, o trabalho, a propaganda política, tudo isso daqui são os assuntos que nós iremos abordar nesta aula de hoje, essa aula de 37. E aí eu já começo aqui, a crise na República Oligárquica e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Vem cá comigo, vem cá comigo. As oligarquias eram grupos políticos que depois da proclamação da República, lembra da proclamação da República lá, 1889, quando os militares se reuniram juntamente com a sociedade civil e deram um golpe em Dom Pedro II. Depuseram Dom Pedro II perde o seu poder e eles implantaram a chamada República, a Velha República. A Velha República, ela começa com uma República da Espada. Depois dessa República da Espada, ela se transforma para a República Café com Leite. Por que Café com Leite? Ela é apelidada de República Café com Leite, essa República Oligárquica. Porque era um determinado grupo, oligarquia é um grupo político, apenas esse grupo político. No caso, no Brasil, as oligarquias eram os cafeicultores e os produtores de leite. Eles ficavam se revezando. Uma hora, os produtores de café de Manaus, de São Paulo, eram o representante da presidência da República, era o presidente vinha de São Paulo. Outra hora era o representante de Minas Gerais, que eram grandes produtores de leite, de gado. Então eles ficavam se revezando, por isso que essa República Oligárquica, ela foi apelidada de República Café com Leite, durante esse período. Estão conseguindo compreender? Aí, lembrando que vocês já debateram sobre isso, já estudaram sobre isso. Então essa República Oligárquica é Café com Leite nesse momento. Só que existe um porém. Getúlio Vargas, em 1930, ele vai concorrer, ali para 29 para 30, ele vai concorrer à presidência da República e ele vai perder. Mas só que ele não perde assim, fica calado não. Ele vai reunir forças e vai dar um golpe de Estado. Mais um golpe de Estado. O Brasil é cheio de golpes de Estados ao longo de sua história. E Getúlio Vargas, então, ele tira o Washington Luiz do poder, que era o presidente da República. Lembrando que Júlio Prestes tinha sido eleito presidente da República, ele não deixa Júlio Prestes tomar posse e eles vão depor o Washington Luiz, tirar o Washington Luiz do poder. Começa o período de Getúlio Vargas. Eu costumo dividir o período de Getúlio Vargas em 3 etapas, ou 4 etapas, vamos dizer assim. Foram 15 anos interruptos de governo. 15 anos Getúlio Vargas vai ficar no governo. Ele entra em 1930, só vai sair lá em 1945. Mas o primeiro momento de Getúlio Vargas, ele vai de 1930 até 1934, quando ele rasga a Constituição de 1891. Ao rasgar a Constituição de 91, ele vai governar por decreto-lei. Aí vai ter uma briga lá com São Paulo e tudo, e aí ele vai fazer uma Constituição em 1934. Nessa Constituição de 1934,
define lá a Constituição que o presidente da República ele será eleito pelo voto indireto. Quem era que elegia o presidente da República? O Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai eleger Getúlio Vargas. Estão conseguindo compreender? Getúlio Vargas novamente se torna presidente da República, agora eleito pelo Congresso de forma indireta. Forma direta é como nós elegemos presidente, cada um vota. Então, quando nós temos esse período de Getúlio Vargas ali dominando o poder, nós temos ali Getúlio Vargas como presidente da República. Em 1937, porque ele iria sair em 1938, em 1937 ele vai inventar um plano comunista, vai inventar que existia um plano comunista para tomar o poder, vai dar um golpe dentro do seu próprio governo. E em 1937 ele vai implantar o Estado Novo, que vai ser um período ditatorial de Getúlio Vargas, que vai até 1945. E é nesse período que vai ser criado o Território Federal do Guaporé. Então Getúlio Vargas tem esses 3 períodos. Depois, em 45 ele sai, aí vai ficar 46, 47, 48, 49, 50, e aí em 1951 ele volta novamente como presidente da República. Vai ficar 51, 52, 53, ia ficar até 54. Só que... desculpa, ele fica até 54. Ele ia ficar mais um tempo como presidente, mas ele vai meter uma bala no peito e vai se cometer suicídio. Então essa é a trajetória de Getúlio Vargas. Preste atenção na aula de hoje, que nós vamos... É uma aula importantíssima que cai no Enem. Questões de Getúlio Vargas. Na tela para vocês. A chamada República Oligárquica foi marcada pelo domínio político das elites agrárias, tanto cafeicultores como produtores de gado aí. Elite agrária, até hoje, né? A elite agrária, ela domina o Congresso Nacional. Tem a bancada do agronegócio, que ela é fortíssima lá no Congresso Nacional. Principalmente a elite agrária ligada ao café. O poder ficava concentrado na mão de poucos grupos que controlavam a eleição por meio do coronelismo. Olha aí o coronelismo, gente. Que vocês já fizeram um trabalho e já estudaram sobre isso. Os coronéis dominavam o poder. O voto era um voto de cabresto, porque era um voto aberto, então os coronéis tinham controle sobre esse voto. E das alianças entre Estado forte, como São Paulo e Minas Gerais, que eram estados que faziam aliança e ficavam revezando o poder. Na década de 1920, a economia brasileira dependia muito do café. E como a crise do café, que deu-se devido à crise de 29, lembra da quebra da Bolsa de Valores de Nova York? O preço do café caiu, prejudicando grandes produtores e enfraquecendo a política tradicional. Ao mesmo tempo, setores urbanos, setores militares e parte da elite regionais passaram a questionar o domínio das antigas oligarquias. Percebam, quando a gente fala de globalização, a gente está falando sobre questões que acontecem fora do Brasil, que elas podem interferir diretamente no que está acontecendo no Brasil. A queda da Bolsa de Nova York, essa queda da Bolsa de Nova York em 1929, ela vai afetar o mundo. Inclusive vai afetar o Brasil. O Brasil era grande exportador de café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixam de comprar café do Brasil. Getúlio Vargas, então, se vê nesse momento aí que nós vamos ter a crise, Getúlio Vargas vai pegar esse momento de crise para dar o golpe. Geralmente um golpe, ele é dado em momento de crise. Getúlio Vargas vai justamente pegar esse momento de crise. Então nós temos um golpe sendo traçado, e esse golpe que está sendo traçado tira os cafeicultores ali do poder central. Ele tira os coronéis do poder central. Só que Getúlio Vargas, para ficar bem com os cafeicultores, ele vai queimar o café que estava estocado no Brasil. Sabia disso? Vai ter o convênio de Taubaté,
E aí ele vai queimar esse café para que o preço pudesse ser elevado. O pobre nunca pode tomar um café barato, gente. Isso é histórico, olha. Aí ele queima o café que estava em estoque, o preço se eleva para tentar salvar. E no convênio do Taubaté ainda colocava regras lá que o governo brasileiro iria subsidiar, comprar, iria salvar os cafeicultores. É a elite fazendo leis para proteger a elite no Brasil. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Dificilmente a elite que está no poder, ela consegue fazer leis para o povo. Crash! Olhem na tela para vocês. Crash! Quebra da Bolsa de Nova York. Isso vai afetar o mundo inteiro. Em 1930, Washington Luiz, que era o presidente da República até então, ele apoiou a candidatura de Júlio Prestes. Só que o Júlio Prestes era paulista. Nesse momento, quem era para ser o candidato era um candidato mineiro. Aí Minas Gerais vai ficar até chateada com isso, tá? Para a presidência e rompeu o acordo tradicional entre São Paulo e Minas Gerais. Em oposição, formou-se a Aliança Liberal. Quem era que comandava a Aliança Liberal? Quem? Ele mesmo, Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas, que vinha lá do Rio Grande do Sul, não era nem de São Paulo e nem de Minas Gerais, ele era gaúcho do Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas, que tinha sido derrotado, mesmo derrotado, Getúlio Vargas, ele ganhou apoio após a denúncia de fraude. Ele vai dizer, não, a eleição foi fraudulenta, houve roubo aí nas eleições. Então, se houve fraude, e ainda temos o assassinato de João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas. Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre João Pessoa. Vem cá comigo aqui sobre João Pessoa. João Pessoa era vice de Getúlio Vargas. João Pessoa era da Paraíba, certo? Da Paraíba. João Pessoa teve um problema pessoal, não era nem um problema político. E devido a esse problema pessoal, João Pessoa foi assassinado lá na Paraíba. E isso criou uma comoção popular grande. A Paraíba, que o nome da capital da Paraíba era Paraíba, muda rapidamente o nome da capital para João Pessoa. Eles fazem a bandeira da Paraíba. Você já viu a bandeira da Paraíba? Parece a bandeira do Flamengo? Vermelha e preta? Pois é. Eles pegam a bandeira da Paraíba, jogam o vermelho, que é o sangue, o preto, que é o luto, e colocam a palavra nego. Nego. Por quê? Porque João Pessoa tinha negado ao Washington Luiz apoio. E eles disseram que isso tinha sido o motivo da morte de João Pessoa. E eles metem um nego lá na bandeira. Olha como é a coisa. E aí vira essa comoção popular, Getúlio Vargas vai aproveitar essa comoção popular e vai lá e buf, dá o golpe. Tira Washington Luiz, tira Júlio Prestes da parada, e a própria Minas Gerais, que estava chateado com os paulistas, vão apoiar os gaúchos. Então vem Paraíba, vem os gaúchos, Minas Gerais. Foi briga, tá? Não foi pacificamente, não. Getúlio Vargas vai baixar de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul para lá, para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Dá tela para vocês. Olhem. Então, nós temos aí, eles vão chamar isso de revolução. Revolução de 1930. E essa revolução chamada, ou esse golpe de Estado, ela derruba Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Aí Getúlio Vargas vai assumir o governo chamado de governo provisório, porque era para ele fazer um governo provisório, fazer uma Constituição e chamar a legislação. Só que esse governo provisório vai demorar, vai perdurar por 2 anos. Porque esse governo provisório vai de 1930... Bora apagar aqui. Professor, que 2, professor? Vamos apagar aqui.
Bora mudar esse número aqui. Vai durar 4 anos, que ele vai de 1930 até 1934, quando nós vamos ter uma nova Constituição. Esse momento não foi uma revolução popular no sentido amplo, mas uma mudança política liderada por grupos insatisfeitos com o poder das antigas oligarquias. Centralização do Estado e a reforma política. Aonde os coronéis tinham força? Aonde os coronéis tinham força? Os coronéis tinham força lá nos seus estados. O que Getúlio Vargas vai fazer nesse momento? Ele vai centralizar esse poder no governo federal. Ele vai tirar os governadores, fechar as assembleias legislativas dos estados e vai nomear interventores em cada estado. Ou seja, Getúlio Vargas estava mandando no Brasil inteiro. E ele vai nacionalizar algumas empresas, como foi a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, aqui, que em 1931 foi nacionalizada, passa a ser do governo federal, e quem vai ser o diretor da Estrada de Ferro aqui vai ser um militar que veio do movimento tenentista, chamado Aloísio Ferreira. Só para vocês terem uma ideia aqui, como também nós estamos aqui na parada junto com Getúlio Vargas. E nesse momento essa centralização política vai ser muito forte. Na tela para vocês. Ao assumir em 1930, Vargas suspendeu a Constituição de 1891. Lembrando que essa Constituição aqui, gente, essa Constituição, 1889, foi proclamada a República Federativa do Brasil. Em 1891 foi feita essa Constituição. E essa Constituição, ela vai perdurar até 1930, quando Getúlio Vargas rasga essa Constituição. Então agora nós temos a nossa segunda Constituição republicana e a terceira Constituição brasileira, porque a primeira Constituição ainda foi aquela feita por Dom Pedro I. Getúlio Vargas, então, fecha o Congresso Nacional e nomeou interventores para governar os estados. E isso reduziu a autonomia estadual, os estados não tinham total autonomia mais, e isso vai fortalecer o poder central. Só que essa ideia era enfraquecer as oligarquias regionais. Então, seus coronéis, oligarquias regionais, eu vou lhe enfraquecer porque agora eu vou mandar os interventores para comandar os seus estados. E o Estado ficou mais forte, né? Capaz de controlar a política e conduzir a reforma econômica e social. Se não bastasse, em São Paulo, muitos grupos não aceitaram a perda do poder após 1930. Cara, os paulistas não aceitaram os interventores. Como é que vai colocar um interventor em São Paulo e tirar nosso governador? Começa, gente, uma guerra em São Paulo. Em 1932 vai ter uma revolução constitucionalista em São Paulo. Por quê? Porque eles diziam que era revolução constitucionalista, porque eles queriam que Getúlio Vargas fizesse uma nova Constituição. E esse movimento exigiu que nova Constituição com maior autonomia para o Estado. E diante da revolta, Vargas percebeu que precisava dar aparência legal ao seu governo, precisava dar legalidade ao seu governo. Aí ele vai convocar as eleições para uma Assembleia Constituinte. Vocês sabem o que é uma Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte é como se fosse um congresso ou uma Assembleia Legislativa, que se fosse no Estado, e ela é responsável de construir e debater uma nova Constituição. É para isso que ela serve. Eu lembro que Ulisses Guimarães foi presidente da nossa Assembleia Constituinte de 88 aqui. Então nós temos aí, a Constituição que existia era a Constituição de 1891,
Ela tinha essa característica, a Constituição de 1981, e agora, depois da Guerra de São Paulo, o governo federal ganha de São Paulo, mas para acalmar os ânimos ele vai fazer uma nova Constituição, a Constituição de 1934. Ele deixa de governar por decreto-lei e agora ele vai governar por uma Constituição. Constituição essa que só vai perdurar até 1937. Depois a gente vê os motivos disso aí, tá? Os aspectos dela. Aqui nessa Constituição, o voto era aberto. Mulheres não podiam votar. Aqui nessa outra Constituição, já mulheres passam a ter direito ao voto. Olha na tela para vocês. Coloque na tela aí. Olha essa diferença aí, essa característica aí. A forma de governo, tá? Forte autonomia dos estados, aqui não. O poder está centralizado na União. Participação política, o voto censitário, votava quem tinha renda mínima, né? Aqui não, nós temos aqui o voto secreto ampliado, o sistema eleitoral, o voto era aberto, aqui o voto é secreto, aqui cria-se a justiça eleitoral, o papel do Estado, o Estado era liberal, aqui o Estado era interventor, então a diferença de um para o outro, a economia também muda, os direitos e garantias também mudam com essa Constituição. E essa Constituição ela trouxe também a possibilidade de alguns direitos trabalhistas. Então o que nós observamos? Que na década de 30 surgem dois movimentos políticos opostos. De um lado surge a Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento de esquerda, que tinha... Lembra que nós falamos de Júlio Prestes? Aqui nós vamos falar de outro Prestes, mas vamos falar de... Deixa eu apagar aqui, que tá muito feia essa minha letra. Bora apagar. Opa, apagar eu fiz foi riscar aqui. Vamos colocar aqui. Luiz Carlos Prestes. Grave esse nome aí, Luiz Carlos Prestes, que foi o líder da Aliança Nacional Libertadora, que era ligada a ideias de esquerda. Combatia o fascismo e defesa das reformas sociais. Pão, trabalho e cidadania era o lema da ANL lá. E formado por trabalhadores, intelectuais, militares e setores populares que criticavam o governo de Vargas e defendiam as mudanças mais profundas no país. Ele vai utilizar esse movimento aqui, que era um movimento de esquerda, vão dizer que eles queriam dar o golpe no Brasil, para depois Getúlio Vargas dar o golpe em 1937. Por outro lado, se aqui nós temos um movimento de esquerda, aqui nós temos um movimento de extrema direita. A AIB, Ação Integralista Brasileira. Gente, era o fascismo dentro do Brasil. E olha que Getúlio Vargas vai se aliar a ele para dar o golpe de 37. Era o fascismo dentro do Brasil. Eles eram aliados com Hitler, com Mussolini. Tá? E tinha como líder Plínio Salgado. Era o grande líder da Ação Integralista Brasileira aí. Era um movimento de extrema direita inspirado no fascismo europeu. Quem era o Partido Fascista Europeu? Era o Partido Fascista da Itália e o Partido Nazista da Alemanha. Os integralistas defendiam o nacionalismo extremo, disciplina, obediência e um Estado forte. Esse cenário mostrou que o Brasil vivia uma forte disputa política influenciada pelos conflitos ideológicos que também aconteciam na Europa. Aí entramos em 1935. Setores ligados à Aliança Nacional Libertadora e ao comunismo organizaram um levante militar contra o governo Vargas. Esse episódio ficou conhecido como
intentona comunista. Aí foram um monte de comunista preso aí, um monte de socialista preso. E depois disso, Vargas passou a usar o medo do comunismo como justificativa para aumentar a repressão. Começa a prender opositores e ampliar o controle político. Só para vocês terem uma ideia, Getúlio Vargas vai utilizar esse movimento de esquerda e vai inventar que eles tinham um plano chamado Plano Coué. O que é o Plano Coué, professor? Era um plano que ele dizia que os comunistas tinham um plano para tomar as igrejas, tomar as casas das pessoas. Aquele medo histórico. Até hoje eles utilizam esse medo histórico para controlar as pessoas. E aí, Getúlio depois viu-se que aquele documento era falso, que não existia plano nenhum, mas Getúlio Vargas utiliza isso para dar um golpe em 1937. Em 1937 ele sai de presidente eleito constitucional e mais uma vez ele rasga a Constituição de 34. Olha, 34, 35, 34, 35, 36, 37. Uma Constituição que vai perdurar aí por 3 anos e pouco. Depois ela vai ser rasgada. E aí Getúlio Vargas toma o poder novamente. Agora, a partir de 1937, Getúlio Vargas ele vai se mostrar uma nova face dele. É um Getúlio Vargas ditatorial. É um Getúlio Vargas que ele manda prender tanto os opositores de movimento de esquerda quanto os próprios aliados deles que deram o golpe em 37. Depois o Plínio Salgado, ele vai ser preso também. Lá, o movimento integralista, que era o líder do movimento integralista, vão ser presos. Getúlio Vargas não perdoava ninguém. E esses caras vão virar inimigo do Estado. Tem uma passagem aí que ele mandou prender Olga Benário. Olga, que era esposa do Luiz Carlos Prestes, e aí ele, como era simpatizante de Hitler, Getúlio Vargas era quase a gente entra na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha, ele vai mandar Olga Benário para o campo de concentração. No YouTube tem um filme chamado Olga, procura aí e assiste. Na tela para vocês. Esse ambiente de tensão ajudou a preparar o caminho para o golpe de 1937, quando Vargas implantou o Estado Novo, fechou o Congresso, cancelou a eleição e instalou uma ditadura. Olha aí, golpe chamado Estado Novo, 1937. Novamente o Congresso é fechado, novamente as eleições são canceladas e agora nós temos uma ditadura dentro do Brasil. Vocês conhecem essa bandeira aqui, não conhecem? Conhece essa bandeira? É, bandeira com inspiração ainda lá do Brasil Império, né? Porque as cores de Bragança, as cores da família real, depois vai ser adaptada e se tornar a bandeira da República. Bem, mas o que eu quero falar dessa bandeira? Fora essa bandeira, nós temos a bandeira dos estados. Rondônia tem a sua bandeira, o Amazonas tem a sua bandeira. Esses dias se confundiram a bandeira do Amazonas com a dos Estados Unidos, sabiam disso? Pará tem sua bandeira, o Acre, todos os estados brasileiros têm sua bandeira, só que tem um porém. Durante a Era Vargas, você sabia que durante a Era Vargas, no dia 27 de novembro de 1937, aconteceu um dos rituais mais emblemáticos e simbólicos da nossa história política? Estamos falando da queima das bandeiras estaduais. Getúlio Vargas dizia que a única bandeira que importava era a bandeira nacional. Aí ele vai mandar queimar as bandeiras estaduais. Símbolo de queima das bandeiras dos estados, porque só a única bandeira que tinha que ficar era do Brasil. Foi muito simbólico isso aí. Isso mostrava a centralização do poder de Vargas. Mas Getúlio Vargas, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Aí nós temos aí a
a implementação da legislação trabalhista, que foi muito importante também nesse período. Na tela para vocês. Vamos ver aí sobre leis trabalhistas. Antes da era Vargas, os trabalhadores tinham poucos direitos garantidos por lei. Jornada longa, baixo salário, acidente de trabalho e exploração eram comuns. Greves e sindicatos existiam, mas muitas vezes eram tratados como um caso de polícia. Com Vargas, o Estado passou a se apresentar como mediador entre os patrões e os sindicatos que representavam os empregados e tentar controlar esses conflitos sociais. Durante o governo Vargas foram criadas leis que regulamentavam o trabalho urbano. Entre elas, olha aí, tão importante, o povo dizer, vai quebrar o Brasil, igual agora a escala 6x1, né? Jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal, salário mínimo, proteção ao trabalho feminino infantil. E a elite dizia que Getúlio Vargas ia quebrar o Brasil com essas medidas aqui. E essas medidas aproximaram Getúlio Vargas dos trabalhadores. Tanto é que ele vai ser conhecido como o pai dos pobres, Getúlio Vargas. E ajudaram a construir a imagem de um presidente preocupado com o povo, com essas leis trabalhistas que ele vai criar. Olha aí, ó. Getúlio Vargas nas paradas. Em 1943 foi criado a Consolidação das Leis Trabalhistas, ou Leis do Trabalho, tão conhecida CLT. O que é CLT? O pessoal fala, você é CLT? O que é? É uma lei onde consolida os direitos do trabalho, do trabalhador. E ele reuniu várias leis trabalhistas em um único conjunto. A consolidação da lei trabalhista foi apresentada como uma grande conquista social, mas também fazia parte de um projeto político, que era fortalecer a ligação entre os trabalhadores e o Estado. Os trabalhadores ficavam ligados ao Estado. Apesar do avanço, os trabalhadores não tinham liberdade plena de organização. Os sindicatos eram controlados pelo Estado e as greves podiam ser reprimidas. O governo conhecia direitos, mas exigia obediência política. Assim, a política trabalhista de Vargas teve dois lados. Ampliou os direitos trabalhistas e sociais, mas também limitou a autonomia dos trabalhadores e dos movimentos operários. Está vendo de onde sai a CLT? Do período de Getúlio Vargas. Se não fossem essas leis trabalhistas, provavelmente hoje o trabalhador ele seria muito mais explorado. Porque jornada de trabalho, férias remuneradas, 13º, seguro-desemprego, tudo isso ele passa por leis trabalhistas ao longo de nossa história. E eu não sei porque tem gente que é contra as leis trabalhistas. Você é CLT, que não sei o que. Tá... Se o direito da lei trabalhista é que nos assegura um FGTS, um fundo de garantia, nos assegura ter um descanso uma vez por ano, chamado férias, nos assegura ter um 13º no final do ano, nos assegura ter 1/3 de férias, nos assegura ter um seguro doença, que é o INSS, uma Seguridade Social. Então, o trabalhador é assegurado dentro dessas leis trabalhistas. Fora, quando ele se torna autônomo, caso ele sofra algum problema, ele não terá quem recorrer, porque ele não terá amparo legal. Na tela para vocês. Propaganda, política e construção de uma imagem de Estado. Getúlio Vargas tinha muito essa questão da propaganda. O Estado Novo, criado por Getúlio Vargas em 1937, ele vai trabalhar muito na propaganda política. Se hoje nós temos aí o TikTok, as redes sociais, que os políticos adoram, né, fazer propaganda política nas redes sociais, naquele momento tinham outros mecanismos.
vai ser usada para fortalecer a imagem de Vargas nesse Estado. O Estado buscava controlar o que a população via, o que a população ouvia. Ele cria a voz do povo, lá, desculpa, a voz do Brasil, ele que cria a rádio lá, a Voz do Brasil, e também o que a pessoa lia. A propaganda apresentava Vargas como líder forte, moderno e protetor dos trabalhadores. O objetivo era criar uma relação emocional entre o presidente e o povo. Em 1939 foi criado o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. E esse órgão controlava jornais, controlava rádios, controlava filmes, controlava peças de teatro e materiais escolares. É o que a ditadura militar depois vai fazer também no DOI-CODE e em outros meios de censura. A censura impedia crítica ao regime e divulgava a ideia de que o Estado Novo representava ordem e progresso e unidade nacional. Olha aí a propaganda. O DIP aí, Departamento de Imprensa e Propaganda. Olha aí, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Concentração do trabalhador na esplanada do Castelo em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Sempre a imagem. Isso vai fazer parte do populismo. Na próxima aula nós vamos falar sobre populismo. Isso tem toda a característica do populismo. A propaganda construiu uma imagem de Vargas como... Agora eu falava para vocês isso daqui, ó. O pai dos pobres. E essa expressão mostrava o presidente como alguém que protegia os trabalhadores e garantia direitos sociais. O discurso de rádio, festas cívicas como 7 de setembro, era uma festa muito utilizada por Getúlio Vargas, comemoração do Dia do Trabalhador, era usado para reforçar essa imagem do pai dos pobres. O trabalhador aparecia como parte de uma nação organizada pelo Estado. A propaganda varguista também valorizava o nacionalismo. O governo defendia a ideia de um Brasil unido, trabalhador e moderno. Símbolos nacionais, desfiles, música e discursos eram usados para criar um sentimento de pertencimento entre os brasileiros. Eu sou nacionalista, eu sou da nação. Era a política nacionalista do fascismo também, gente. Essa imagem escondia a censura, a repressão política e a falta de liberdade e democracia durante esse período do Estado Novo. Então, Getúlio Vargas, olha aí, Getúlio e as crianças, bem emblemática. Pessoal, a Era Vargas ela foi um período de grandes transformações no Brasil. O Brasil passou por grandes transformações. Leis trabalhistas, as indústrias, Vale do Rio Doce é criado, a Eletrobras, a Petrobras é criada no período de Getúlio Vargas, grandes empresas nacionais. O Estado ficou mais centralizado, os trabalhadores urbanos conquistavam direitos importantes e a propaganda passou a ser usada como ferramenta política. Ao mesmo tempo que Vargas governou de forma autoritária em vários momentos, controlando sindicatos, censurando a imprensa e limitando a democracia. Então, Getúlio Vargas é uma figura emblemática desse período. Estudar Getúlio Vargas é compreender um Brasil do início do século XX. E essa transformação deste Brasil do século XX, essa vivência que ele vai ter, que vai estruturar o que é o Brasil hoje na República. Agora, a gente encerra a nossa aula por aqui, desejando a vocês aí bons estudos, é muito bom estar de volta novamente, bons estudos e, claro, aguardando vocês na revisão e na atividade que daqui a pouquinho eu volto. Até lá.